Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Hoje saiu alto isso aqui. Tudo bom? Muito bom ver cada um de vocês aqui de novo. Vou tirar isso aqui, tá? Senão eu vou acabar trombando. Oi. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Apesar das lutas e tribulações, nós estamos na casa de Deus. Quer coisa melhor que isso? Então tá bom. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Salmo 23. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais nesse Salmo, Salmo 23. Acho que você já conhece esse Salmo. Nós vamos ler mais uma vez, porque é um texto preciosíssimo. E vamos decorrer um pouco sobre a nossa vida nesse Salmo. Salmo de número 23. Amém? Diz assim, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por esse salmo. Eu te agradeço pela sua palavra, Pai, que renova a nossa vida, nos restaura, nos ajuda a vivermos nessa terra. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos, tanto de conversar contigo aqui, como de um dia encontrar com o Senhor nos céus. Que essa palavra, Deus, possa transformar o nosso coração, possa recuperar nossas forças e possa nos auxiliar a vivermos melhor nessa terra aqui. Que o seu Espírito fale conosco, Pai, neste momento. Que nada além do seu Espírito possa estar transmitindo essa palavra neste momento. Obrigado, Pai, pela sua igreja. Que o Senhor esteja abençoando cada um que está aqui hoje e também aqueles que não estão, mas que o Senhor esteja cuidando de cada um, Pai, especificamente. E eu agradeço, Pai, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu sei que muito mais ainda o Senhor há de fazer. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui gosta de ficar do lado de pessoas pessimistas? Levanta sua mão. Você gosta? Ninguém gosta de ficar do lado de pessoas pessimistas. Mas muitas vezes nós agimos em algumas áreas da nossa vida com um certo pessimismo. Seja no nosso trabalho, com nossas finanças, com a família, com a esposa, o marido, com os filhos. Muitas vezes nós agimos dessa maneira um pouco mais pessimista. E quando nós olhamos as coisas que acontecem ao nosso redor, quando nós olhamos as coisas que estão acontecendo no nosso mundo afora, as notícias e tudo mais, nós até saímos um pouco desse âmbito familiar, dessas preocupações mais caseiras, e nós começamos a nos preocupar com coisas maiores, né, no nível mundial, nível global. E aí as pessoas ficam um pouco mais ainda pessimistas. Isso é triste de ver. Quantas situações as pessoas olham para o que está acontecendo e elas reclamam ainda mais. E eu não sei se você é como eu, mas por muitas vezes eu tento um pouco que escapar desse mundo. Nem que seja mentalmente, um pouquinho só eu tento sair, né, esquecer disso. Mas parece, é incrível, parece que essas coisas vão seguindo a gente. Para que a gente fique mais para baixo. Por exemplo, você está na fila do banco, né? Você está lá, eu estou tranquilo, que eu estou aqui na fila do banco, e aí o cara da frente olha para trás. O que ele fala para você? Demora, hein? Isso aqui está difícil, vai demorar. Mas isso aqui é culpa do governo, o governo que não ajuda isso aqui. Aí você fala, eu vou sair daqui. Você chega em casa, você fala assim, eu vou distrair um pouco minha mente, né? Eu vou ligar a televisão. Você liga a televisão, o que está passando? É bomba, é tiro,
ou alguém importante atrás do palanque falando que vai assumir o que fez, que não vai assumir, que vai atacar, essas coisas. E aí a gente sai, eu quero distrair, eu vou para as redes sociais. E chega nas redes sociais, é vídeo, é foto de corrupção, de conspiração, de morte, de medo, tragédia. Só coisa ruim, doença. O pessimismo envolve o mundo. Hoje em dia está fácil ser pessimista. Com as coisas que rodeiam o nosso ser, está muito fácil ser pessimista. Mas tudo isso até não me abala. Porque eu sei que o mundo tem essa tendência. A tendência de viver com um certo pessimismo. O que me abala mais é que as pessoas que se dizem de Jesus, que se dizem filhos de Deus, que se dizem cristãs, vivem por muitas vezes dessa forma, pessimistas. E algumas pessoas a gente conversa, até a gente fica até meio chateado, né? Porque a pessoa está no chão. A coisa está difícil mesmo. Misericórdia, Pai. Volta logo, Jesus. Porque só o Senhor mesmo, tá? Nós estamos nos fins dos dias, nós estamos nos últimos dias. E as pessoas falam dessa maneira, não confiando no que Jesus vai trazer um renovo para a vida delas, mas porque elas estão pessimistas com as coisas que estão acontecendo. E a nossa situação, como filhos de Deus, não deve ser dessa maneira. Porque tudo que acontece no mundo, nós temos um remédio. Nós temos a cura. Eu já contei isso numa história, essa história numa pregação muito antiga, eu vou contar de novo, porque eu sou desses de contar a história de novo. O rapaz chegou desse jeito, chateado pro pastor, falou: pastor, tô mal, a coisa está ruim lá em casa, minha mulher só reclama, meu filho desobediente, né, o salário não sobe nunca, salário mínimo. O pastor falou assim: calma, vamos fazer o seguinte, vou te dar uma tarefinha, tá? Essa semana você vai pegar e ler o Salmo 23 2 vezes por dia. E aí, semana que vem a gente conversa. Falei: não sei o que isso vai me ajudar, mas o senhor está falando, eu vou fazer, né? E aí ele fez, passou a semana, na outra semana chegou lá, o pastor até nem reconheceu ele, o rapaz cantando hinos, vencendo bem. Ô pastor, tudo bem? Aí o pastor chegou: ô pai, parece que as coisas mudaram, hein? Olha como é que você está, e aí, como é que está a mulher? Vixe, reclamona. E o filho? Desobediente demais. E o salário? Baixaram um pouquinho lá, arrumaram um desconto lá. Mas o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e guia-me nas veredas tranquilas. O pastor falou: nossa, o que é isso? O Salmo 23 me fez diferença. E é isso que nós temos que entender. Que em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio a tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo, nós podemos ser otimistas. Nós podemos viver diferente. Nós podemos confiar em Deus, que Ele vai cuidar de nós. Vivendo com confiança nesses dias maus. Parte 2, né, que o pastor começou semana passada. Ele falou um pouco semana passada, quem não viu já está na internet, sobre quem é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. O que significa isso, ser o nosso pastor? Qual que é o cuidado que Ele tem, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e como nós agimos como ovelhas. E eu pensei um pouquinho sobre isso, sobre como agir como ovelha, e eu queria que você parasse um pouco para pensar como é difícil ser ovelha. Já pensou nisso? Uma ovelhinha mesmo? Como é difícil? Com a sua estrutura pequena, frágil, indefesa, né? Olhando o mundo ao redor, as coisas grandes, os adultos, as pessoas ao seu redor, muitos perigos, muitos lobos, muitos buracos, dias quentes, noites frias. É aterrorizante ser ovelha, é assustador, é medonho. A não ser, com muitos R's, que você tenha um pastor. Porque se você tem um pastor, a coisa muda. Você pode agir diferente, porque tem alguém que está cuidando de você. E o mais engraçado, eu achei hilário, eu queria muito ver a cena da Diana correndo atrás de uma ovelha. Ele falou semana passada que a Diana cuidava de uma ovelha e uma vez a ovelha fugiu, ela teve que correr atrás da ovelha. Eu queria muito ver isso. Eu acho que a ideia do CrossFit surgiu daí, né? Correr atrás da ovelha. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, e eu falei: poxa, a ovelha está correndo de alguém que vai cuidar dela.
E como a gente faz muito isso, né? O pastor está indo atrás falando, eu estou cuidando, eu vou cuidar de você, a gente está correndo, e a gente corre. Nós corremos muito. Nós corremos de muitas coisas que nós não entendemos. Nós corremos de situações que nós devemos enfrentar. Nós corremos de coisas que nós temos medo. E nós não percebemos que a provisão de Deus está chegando. Calma, não precisa desesperar. Meu pastor está cuidando de mim. Você acredita nisso? O meu pastor está cuidando de mim. O senhor é seu pastor? Acho que não, peraí. Vou tomar água enquanto você respira aí. O senhor é seu pastor? Então tá bom. Se ele é seu pastor, ele está cuidando de você. Se ele é meu pastor, ele está cuidando de mim. Agora, se o senhor é meu pastor, nós lemos no versículo, se ele é meu pastor, logo, por consequência, né, já que ele é o meu pastor, não vai faltar. Não vai faltar. Você crê nisso? Que não vai faltar? Não vai faltar. O texto diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou no texto mais conhecido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas pensa um pouquinho comigo agora. Eu quero que você responda para você mesmo nesse momento. Se ele é seu pastor, nada te faltará? Falta alguma coisa na sua vida? Não responde para mim não, responde para você mesmo. Porque se a gente pensar um pouquinho assim, racionalmente, parece que falta. Poxa, ele é meu pastor. Mas por que faltam algumas coisas na minha vida? Porque eu quero comprar algumas coisas e eu não consigo. E quando a gente começa a pensar nessa maneira, nós nem percebemos o cuidado de Deus na nossa vida. Eu começo a pensar, se ele é meu pastor, por que me falta? Por que me falta segurança? Por que me falta emprego? Por que às vezes me falta paz? Por que me falta estrutura para suportar algumas coisas? É interessante que o texto não está falando sobre isso exatamente. Na verdade, o texto está falando o seguinte, que as coisas que nós queremos, as coisas que nós desejamos, as coisas que nós necessitamos, tudo aquilo que envolve o nosso ser, está nas mãos de Deus. E Ele, sendo nosso pastor, Ele estará presente sempre. E Ele não vai faltar. E aquilo que nós precisamos mais, que é Deus, está presente e não vai faltar. Se Ele não vai faltar, de nada terei falta. Talvez isso seja um pouco filosófico demais, mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, enquanto nós decorremos sobre esse pensamento das coisas que faltam. Nós olhamos para as coisas que nós temos e parece que nada está bom. Eu tenho uma moto, mas eu quero uma melhor. Eu tenho uma casa, mas eu quero uma maior. Eu tenho roupas, eu tenho bastante, mas não é o suficiente, eu quero mais. E o problema não é querer. É natural do ser humano almejar coisas maiores, querer mais e buscar. É normal isso. O problema é quando nós deixamos essas coisas infectar a nossa vida e nós começamos a reclamar. E por muitas vezes nós reclamamos de coisas que nós nem temos. Quando, na verdade, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, para nós contentarmos com as coisas que nós temos. Porque, de maneira nenhuma, Ele nos abandonará e nunca, jamais, Ele nos deixará. Quando nós começamos a reclamar sobre essas coisas, nós não percebemos o quanto Deus tem cuidado de nós. E nós não compreendemos o que significa a graça na nossa vida. Nós olhamos para a graça, às vezes, aquele texto de Paulo, que ele fala que tinha um espinho na carne, mas o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. E às vezes nós vemos esse texto e falamos assim, poxa, Deus não quis tirar o espinho na carne dele, mas fica aí. Agora ele só tem a graça. Mas não é isso. O texto está dizendo o seguinte, olha, não precisa tirar o espinho na carne, porque você já tem a graça. Você quer mais o quê? E nós temos essa graça. Só que aí nós corremos atrás das coisas que o mundo oferece, e nós nem percebemos que enquanto o mundo está oferecendo algumas coisas para a gente, ele está ao mesmo tempo tirando mais. Poxa, eu comprei um celular novo, o celular é top de linha, e está fazendo muitas coisas legais, só que amanhã esse celular já não é tão novo assim.
E ele não acompanha a tecnologia, e eu fico triste porque eu não consigo comprar um outro celular para acompanhar a tecnologia. Poxa, por que eu não consigo comprar as coisas que eu quero? Por que eu não consigo passar as férias em Dubai? Por que o meu carro não tem banco de couro? Por que eu, sendo um homem de Deus, não consigo comprar o iate que o Neymar comprou? Por que eu não consigo dar o brinquedo que a minha filha quer? Por que eu não consigo comprar um sapato de Natal para minha esposa? Vai ficar esperando. A gente começa a perguntar essas coisas, a gente não entende, fala, poxa, parece que falta. Mas em meio a todas essas perguntas, eu quero que você pense um pouquinho, se você consegue notar tantas coisas que Deus nos oferece, que vale muito mais do que várias notas de 100. Você consegue notar isso? O carinho de um filho, o beijo de uma esposa, tudo aquilo que Deus nos oferece. Eu começo a lembrar de quando eu era adolescente, folgado, minha mãe me acordando, falando, filho, você quer tomar chá? Eu quero. Eu ia lá, fazia o chazinho do jeito que eu gosto, fraquinho, com açúcar. Chegava lá, sentava na mesa, já estava o pãozinho lá. Não tem nada no mundo que compre o que minha mãe representa para mim. Não tem nada no mundo que compre o que a sua mãe, ou seu pai, ou seu tutor, ou a pessoa que cuidou de você, representa para você. Porque se nós estamos aqui hoje é porque alguém cuidou de nós quando nós não éramos capazes de fazer isso sozinho. Isso se chama graça. Isso se chama nada me faltará. Nós conseguimos compreender isso? E aí, quando eu começo a notar essas coisas, eu percebo que, apesar de não ter tudo o que eu quero, tudo aquilo que eu sonho, eu olho e eu não consigo, com o meu dinheiro, comprar uma mansão. Mas eu tenho uma bela casa que me protege da chuva, do vento e do frio. Eu nunca fui criado com caviar e lagosta. Aliás, eu acho que tenho até alergia dessas coisas. Mas arroz, feijão, café, pão, nunca faltou. Nós vemos agora outros lugares que está faltando água. Nós temos água em abundância, nós temos até para doar para as pessoas. Isso é tão maravilhoso. Eu percebo o cuidado de Deus em todas essas coisas. O versículo 2 diz assim, ó, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. A minha necessidade de pastagem está lá. A minha necessidade de águas está lá. O meu descanso está lá. Deus está provendo tudo aquilo que eu preciso. Agora, quantos presentes Deus tem nos dado e nós nem percebemos? Nós nem paramos para pensar um pouco sobre isso. O pastor falou sobre isso algumas semanas atrás. E às vezes eu me paro para pensar assim, eu estou sonhando com uma televisão de 50 polegadas, Smart TV, 3D, não sei o que e tal. E a gente está querendo trocar o carro, nosso carro está ruim, o Brasil está dando uma força para trocar esse carro aí. Tem que arrumar algumas coisas, e eu paro para pensar e falo, poxa, se eu tivesse um Honda Civic, eu seria um cara muito feliz. Nossa, seria muito feliz. Mas aí quando eu estou voltando do trabalho para casa, de motinha, e eu abro o portão de casa, e aí eu recebo um sorriso de uma filha minha, e o abraço da outra, eu nem lembro que existe Honda Civic. Quando eu começo a brincar com elas, PlayStation 4 não faz falta. Por quê? Porque Deus está cuidando de mim. Meu pastor está cuidando de mim. Não é que não falta, mas o que falta não faz falta. Entendeu? Vou repetir. Não é que não falta, mas o que falta não faz falta. Tudo que nós precisamos, nós temos. Tudo que nós precisamos para sobreviver, para ser felizes, não somente para sobreviver, nós temos. Porque meu pastor está cuidando. O texto original, quando fala o Senhor é meu pastor, a mesma palavra para pastor é a palavra pastagem. Quando o salmista diz isso, meu pastor, ele é a minha pastagem, ele é a minha provisão, ele é o Jeová Jireh, ele está cuidando de mim. Nesse texto, do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos Davi mostrando um dia de trabalho dele. Enquanto ele estava com as suas ovelhas, ele começou a perceber quanto essas ovelhas precisavam dele. E como ele trazia provisão para a vida delas, e como ele cuidava delas, ele gostava delas.
E ele começou a entender que esse relacionamento tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, de como ele provê nossas necessidades, como ele nos auxilia, como ele cuida de nós quando nós precisamos. Isso é maravilhoso entender. E esses versos fazem tanta diferença na nossa vida hoje. Meu pastor está cuidando de mim. Ele está cuidando de você? E se ele está cuidando de você, se ele está cuidando de mim, então eu posso descansar. O versículo 2 diz: em verdes pastagens me faz repousar. O versículo 3 ainda diz: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus não diz que nós não teremos feridas, mas que em meio às feridas nós vamos ter descanso. Essa palavra no original, restaura-me o vigor, ou na versão mais conhecida, refrigera a minha alma, ela tem a ideia, trazendo uma tradução mais contemporânea, tirar o estresse pela água fresca. Tirar o estresse pela água fresca. E quando nós falamos de estresse, nós falamos de muitas pessoas aqui. E de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que têm muitas coisas para fazer, às vezes trabalham em mais de um lugar, às vezes trabalham e estudam, às vezes tem muitas atividades em casa, atividades na igreja, atividades fora, social, fazem alguma outra coisa, é muita pressão em cima, é muitas coisas para resolver na escola. O estresse toma conta da vida de muitas pessoas hoje. Mas o texto está falando que Deus, Ele quer tirar o estresse da nossa vida. Ele está cuidando de nós para tirar o estresse pela água fresca. Deixa eu explicar melhor isso. Imagina você num dia quente, um dia de calor terrível, suando assim, pingando, né, igual eu limpando a cara, igual eu faço muitas vezes. E aí você está lá trabalhando no sol, cheio de protetor. E aí chega alguém e traz para você um copo de água geladinha, aquele copo suando, e você bebe, aquilo lá refresca, restaura o seu vigor por dentro. É maravilhoso sentir isso. A garganta seca, e aí vai molhando, e você fala, poxa, estou com nova energia. Mas não para por aí. A ideia é muito maior do que isso. Só que você imagina, você continua trabalhando no sol, no calor, né, aquele calorzão, estralando, pique Anderson gosta assim, camisa suada. E aí você entra num prédio com ar-condicionado. Aí você senta um pouquinho, relaxa, dá até vontade de dormir. É essa paz, é essa tranquilidade que Deus quer dar para a nossa vida. Que enquanto as coisas estão fervendo lá fora, o mundo está fervendo, mas Deus quer falar assim, ó, eu estou cuidando de você, eu vou tirar esse estresse, vou te dar um tempo de calma e tranquilidade. Agora eu pergunto para você, nós conseguimos descansar em meio a tudo que acontece nos dias de hoje? Nós conseguimos compreender que mesmo quando eu estou sofrendo, ainda há descanso para a nossa vida? Porque parece que hoje em dia nós temos que estar alerta o tempo todo. Nós temos que estar no visual. Parece que qualquer lugar, qualquer momento, alguém vai se explodir, ou alguém vai entrar no metrô e sair atirando em todo mundo, no cinema. Aí a gente descobre que tem doenças novas, qualquer momento eu posso perder o trabalho, qualquer momento eu posso cair em depressão, ou eu descubro que o bacon dá câncer. Falei, poxa, o bacon, não podia ser o alface? Mas o bacon dá câncer. E a gente fica desesperado com as coisas que acontecem ao nosso redor. Quando as coisas estão bem, está tudo tranquilo. Mas quando as coisas acontecem na nossa vida, nós começamos a perguntar para Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E é tanta bucha nova, tanta conta, e o medo, e a solidão, e ninguém me entende, e pessoas boas sofrem, e violência doméstica. Para o mundo para eu respirar um pouquinho. E a gente fala sobre respirar, o texto tem tudo a ver com isso. Porque por muitas vezes a ovelha, ela era direcionada pelo pastor para andar um pouco, e às vezes tinha dias de chuva. Agora você imagina a ovelha com aquela pequena estrutura, com aquele monte de lã molhada. Mas não parava por aí. Algumas ovelhas ainda caíam na lama e pesava mais.
Mas não parava por aí. Algumas ovelhas deixavam aquela lama secar, e aquilo ficava pesado para a sua estrutura, elas ficavam até um pouco mais pensas, mais tortas, elas não conseguiam respirar direito. E quando o texto fala assim, ó, conduz as águas a águas tranquilas, restaura meu vigor, lembra que o texto original não tem divisão de versículos, não é somente matar a nossa sede, mas está dizendo que quando a ovelha estava com todo esse peso para carregar e com dificuldade para andar, para respirar, o pastor iria lá, colocava ela nas águas, ele limpava ela e ela poderia respirar novamente. E isso fala muito sobre nossa vida. Que em meio a dias turbulentos, em meio a tantas pressões que nós temos, a tanto estresse, Deus está disposto a tirar toda essa lama, todo esse peso da nossa vida para que nós possamos respirar novamente. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando. Por isso, comam os morangos. Essa história eu também já contei, mas vou contar de novo. Um rapaz estava numa floresta, e aí ele percebeu que tinha um urso correndo atrás dele. E o urso estava correndo atrás dele, ele deparou com um precipício. Só que ele olhou para baixo, tinha um galho de uma árvore. Ele falou assim, é a única chance, eu vou pular. E ele pulou e se agarrou naquele galho. Olhou para cima, o urso estava lá. Ele agarrado no galho, olhou para baixo e falou assim, tá alto, vou machucar um pouquinho, mas é a solução. Só que quando ele olha melhor, ele percebe que tem alguns leões lá embaixo também. Olha para cima, tem um urso. Olha para baixo, leões. O que fazer? E aí ele olha para o lado, né, propaganda do nosso ministério, olhando para o lado. Ele olha para o lado e ele percebe que tem um morango. Um moranguinho brilhando, vermelhinho, suculento, começa a encher a boca dele de água. Ele olha para aquele morango, ele deseja tanto aquele morango brilhando por causa do sol. E ele se estica e pega aquele morango. E ele fecha os olhos e se delicia com aquele morango. Docinho. Delícia. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vamos encontrar tribulação em cima, tribulação embaixo, problemas no Brasil, problemas na África, problemas na Europa. Nós vamos ter problemas na nossa casa, problemas no vizinho. Nós vamos saber de situações no bairro da frente, no bairro de trás. Mas em meio a tudo isso, Deus está nos dando tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas para vivermos. Se nós conseguimos hoje parar um tempo aqui, percebe o quanto Deus está cuidando de você? Ele está cuidando de nós. Por isso, entrega as suas dores para Ele. Deixa que Ele cuide das suas dores, das suas ansiedades. Poxa, pastor, eu entrego mais nada. Se você falou mais, significa que você não entregou. Entrega e deixa Ele cuidar da sua vida, porque Ele quer cuidar. Mas lembre-se de uma coisa, o texto fala que Ele restaura-nos o vigor, que Ele refrigera a nossa alma. Não é uma cura, é um refrigério. É a capacidade que Ele nos dá de conviver com algumas feridas que só serão curadas no céu. Ele cuida de nós. Quando o texto fala de guia-me pelas veredas da justiça, veredas são atalhos, são caminhos que levam para lugares melhores mais rápido, são caminhos estreitos. Deus está mostrando alguns caminhos para nós, para que nós possamos sair do nosso dia mal, das nossas dores mais rápido. Tudo isso por quê? Porque Ele está cuidando de nós. Seu pastor está cuidando de você? Meu pastor está cuidando de mim. E eu creio que Ele está cuidando de você também. Se Ele está cuidando, não vai faltar. E se Ele está cuidando, eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo, porque Ele está cuidando de mim. Então, se Ele está cuidando, eu posso descansar. Então, eu não preciso temer. Eu não preciso ter medo de nada. O que o versículo 4 diz? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Esses dois instrumentos, a vara e o cajado, é muito usado pelos pastores. A vara é realmente um pedaço de pau, um pouco mais pontudo de um lado e um pouco mais pesado do outro, em que por muitas vezes o pastor usava para
jogar nos animais predadores, naqueles que queriam pegar as ovelhas, ou até mesmo na própria ovelha, quando ela se tornava rebelde, ela saía dos seus caminhos, o pastor ia lá e dava umas batidas nela para ela voltar para os caminhos, porque se ela saísse, ela iria morrer. E o cajado, um pedaço de madeira um pouco maior, talvez você já viu isso, maior assim, com um gancho na ponta, que o pastor usava para guiar as ovelhas, para puxar elas de buracos, de lugares difíceis de sair. Ele puxava elas para ficarem mais próximas dele. Às vezes ele até virava o gancho para baixo, para só dar uns toquinhos nelas assim, para elas ficarem mais próximas dele, para sentir a presença dele. E o nosso pastor faz tudo isso conosco. Ele nos protege dos inimigos que estão ao nosso redor. Ele nos instrui, ele nos exorta, ele mostra para nós o caminho que nós devemos andar, para que nós não saiamos desse caminho e possamos morrer. Ele também diz, eu estou próximo, eu vou estender a mão para que onde você estiver caído, qualquer buraco que for, eu vou tirar você daí. Ele fala, sente a minha presença, eu estou aqui com você, eu estou junto com você. Ele está cuidando de nós. Quando nós vemos algumas coisas más acontecendo no mundo, quando nós vemos que o mundo está de ponta cabeça, nós não precisamos temer, porque o nosso pastor está cuidando de nós. A intenção do terrorismo é essa mesmo, terrorismo, é causar terror. A intenção deles não é matar alguns, a intenção é causar pânico nos que viveram. E falar a verdade causa mesmo. A gente fica com medo, a gente fica com pânico, mas esse medo não pode nos parar. Se esse medo nos parar, eles venceram, porque essa é a intenção. E quantas coisas nós temos medo? Nós temos medo daquilo que nós ouvimos falar aí no mundo, nós temos medo da solidão, nós temos medo de ser traídos, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de ficar sem dinheiro, nós temos medo de alguma doença, nós temos medo de muitas coisas, de não agradar as pessoas. Mas é interessante que às vezes nós temos medo de algumas coisas que não tem muito sentido. Eu sei que tem alguns crentes mais doidos aqui, se bater o carro, ele sai cantando um hino. É bater o carro, porque ele vive. Tem uns mais doidos que se cair doente, ele dá glória a Deus, estou doente. Se perdeu o emprego, ele chega em casa dando risada, fala para a esposa, foi livramento, Deus está me livrando. Que se entrar um grupo extremista aqui, o cara sai falando versículo. O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Mas, ao mesmo tempo, em tudo isso, às vezes nós temos algumas situações que são corriqueiras nas igrejas, né, entre alguém embriagado, entre alguém drogado, entre pessoas com distúrbios mentais, e às vezes as pessoas fazem de tudo para que o culto continue acontecendo, e as pessoas continuam percebendo, prestando atenção na mensagem, né, e abafa o caso lá no fundo. Mas eu tenho certeza absoluta que se entrar por essas portas, uma barata voadora, a igreja vira o caos. Se entrar uma barata voadora, aí começa todo mundo a olhar para cima, imagina uma barata, tamanho da minha mão, entrar aqui e começar a voar, e alguns começam a olhar para cima. Eu sei que tem alguns irmãos que vão dar trabalho, tá? Não é só as irmãs não, um irmão vai dar trabalho. E aí perde o foco do culto, olha para cima. Agora você imagina, está lá no culto e essa barata voando, tamanho da minha mão, e ela senta, ela pousa, borboletinha, aqui no seu rosto, assim, perto do seu olho, para você ver ela, assim. O que você faz? As irmãs não precisam nem ser no rosto, né? Ela está toda delicada, toda tranquila, toda linda, lendo a sua Bíblia, e a barata senta na Bíblia dela. Ela joga a Bíblia para cima e sai correndo. Agora, vamos pensar um pouquinho racionalmente. Imagina você numa luta justa com uma barata no octógono, ou num ringue, né? Sem arma laser, sem nada. Começa a luta, você dá esse golpe nela. Você venceu a luta. Pergunto para você, o que uma barata pode fazer para uma pessoa de 1,70 m de altura ou menos? Nada. E por que as pessoas têm medo da barata? Não pensam direito sobre essas coisas. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, é triste porque nós não pensamos dessa mesma forma com as coisas espirituais.
O mesmo Davi que escreveu esse salmo, né, olhou para o gigante Golias e os homens estavam olhando e com medo dele, apavorados. Talvez eles nunca tinham visto Golias lutar, mas eles ficaram sabendo de muitas coisas que Golias fez e a voz de Golias era aterrorizante. É como nós ficamos sabendo das coisas que aconteceram na França, das coisas que aconteceram em Minas, e nós ficamos com medo de acontecer alguma coisa aqui, mas não aconteceu nada com a gente. E aí as coisas estão acontecendo lá e eu estou ficando com medo. E aí Davi olha para o gigante, para as coisas que eles estão aterrorizados e fala: isso aqui é só R$ 2,92. Reais? Não, 2,92 de altura. Isso aqui não é nada para Deus. Talvez esse problema, esse gigante, seja maior do que eu, mas tão menor do que Deus. Então isso aqui é tranquilo para mim. Por que nós não conseguimos ver dessa mesma maneira? Nós precisamos enxergar as nossas dificuldades, as tribulações, os medos que nós temos dessa maneira. O texto diz que ainda que eu ande por um vale de trevas, um lugar de trevas, ou seja, eu não estou enxergando nada, eu não sei o que está na minha frente, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se eu vou pisar em falso, eu não sei se eu vou continuar seguindo reto ou se eu vou ter que virar, eu não sei. Ou então de morte, o texto diz um vale de morte, na tradução mais conhecida fala no vale, da onde? Da sombra da morte, ou seja, a morte está aqui, está na sombra dela, está próximo dela. Mas eu estou vivendo aqui e eu não preciso temer. Eu não preciso ter medo. Por que eu não tenho medo? Porque essas coisas não me aterrorizam? Porque eu tenho estrutura emocional para suportar essas coisas? Claro que não. Porque o Senhor está comigo. E é por isso que eu não preciso temer. Porque o meu pastor está cuidando de mim. Porque Ele está comigo. Isso nos mostra que o nosso otimismo não é em vão. Isso nos mostra que o nosso otimismo não é besteira que o mundo conta. Porque Jesus sempre se provou fiel, Ele continua se provando fiel. E Ele vai nos ajudar, Ele vai nos auxiliar em todas as situações que nós passamos, em todos os medos que nós temos. Para que temer, se o meu pastor está comigo? E para encerrar, eu quero só contar uma história para vocês. Quando eu era adolescente, né, eu ainda não era cristão, eu seguia outra religião, mas eu seguia mesmo. E eu tinha uma priminha, ela era criança ainda, e ela começou a aprender sobre essas coisas. Nós ensinamos para ela que o nome de Deus era Jeová, e que Jeová era poderoso, que Jeová pode todas as coisas, que Ele é capaz de nos ajudar, e que Ele nos instrui, e Ele é tudo isso. E ela ficou com aquilo na cabeça. E a família dela, um pouco tempo depois, eles começaram a passar por algumas dificuldades graves, grandes, difíceis de lidar. E enquanto todos estavam desesperados, o pai, a mãe, o irmão mais velho, que era da minha idade, e todos desesperados, e aí um dia ela chegou assim no meio deles e falou assim: gente, não sei por que vocês estão desesperados aí. Qualquer coisa a gente fala pro Jovinha e ele resolve tudo. Criancinha. Talvez você não queira chamar Deus de Jovinha, mas talvez você queira ter essa mesma confiança em Deus. E é isso que eu quero deixar para você. Pense um pouquinho sobre as tribulações, sobre as lutas da sua vida, sobre aquilo que te causa medo, mas pensa na grandeza do nosso Deus. E que Ele está perto, que mesmo nas tribulações, nesses dias difíceis, Ele está perto, e que Ele está cuidando de nós. Você acredita nisso? E eu quero que nós acreditamos nisso. E eu quero que você leve isso para a sua vida, para compreender que em meio às calamidades que acontecem no mundo, ao redor, ou mesmo na nossa família, as coisas que nos assustam, não é para assustar mais, porque Deus está cuidando da gente. Amém? Vamos orar? Eu te louvo, Pai. Te louvo porque o Senhor está perto. Eu te agradeço porque esse amor que nos constrange, ao mesmo tempo nos protege, nos auxilia, Pai, dos medos que nós temos, das situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, ou das situações que estão distantes de nós e que nos causam medo. O Senhor está próximo de nós. O Senhor nos instrui. O Senhor nos mostra, Pai, através da sua palavra, de que o Senhor nunca nos abandonará. Por isso eu peço, Deus, que o nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor,
Que toda essa confiança que o Senhor demonstra que nós podemos ter no Senhor, que de fato nós possamos ter essa confiança. Que a sua igreja, Pai, nunca abandone o Senhor em meio às tribulações, e que nós podemos confiar de que o Senhor está no controle de tudo, e que se o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está cuidando de nós. Obrigado, Pai, por essa noite. Abençoa-nos, Pai, e nos leve em segurança para os nossos lares. Nos ajude, Pai, a confiar em Ti. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma música. Vamos colocar de pé. E eu só pergunto para você, se você está passando alguma dificuldade, né, está num dia difícil, em alguma situação difícil da sua vida, se você confia no seu pastor, você confia? E eu não estou falando de mim, estou falando dele. Você confia nele? De que ele está cuidando de você? Está cuidando do seu casamento? Está cuidando das suas finanças? Ele está cuidando das coisas que acontecem nesse mundo ao redor? Lembra, algumas dores, elas não vão embora. Elas não vão sair da nossa vida. Mas Ele está cuidando de nós. Ele vai nos dar paz, tranquilidade, refrigério para nós suportarmos essas dores. Confia nele. Se você não tem essa confiança ainda, fala, poxa, eu não sei se Ele é o meu pastor. Eu não estou sentindo esse cuidado de Deus. Fale comigo depois, fale com o pastor Justin. Nós estamos aqui para isso. Será um prazer falar com você. Mas se você crê que Ele é o seu pastor, então confie mais nisso. Leve a sua vida mais próxima de Deus, confiando que Ele também está próximo de você, enquanto nós cantamos. Incomparável é a tua glória, o teu amor. Não há mistério em tua presença. Não há ninguém que possa estar perante a ti, perante o Deus do universo. Mas só pelo teu sangue derramado sobre a cruz me achego a ti. Como uma oferta de adoração ao Rei, maravilhoso, igual a ti não há ninguém. Só tu és digno de honra, só tu és. Te adoro e me prostro aos teus pés. Incomparável é a tua glória, o teu amor. Não há mistério em tua presença. Não há ninguém que possa estar perante a ti, perante o Deus do universo. Mas só pelo teu sangue derramado sobre a cruz me achego a ti. Como uma oferta de adoração ao Rei, maravilhoso, igual a ti não há ninguém. Só tu és digno de honra, só tu és. Te adoro e me prostro aos teus pés. Como uma oferta de adoração ao Rei, maravilhoso, igual a ti não há ninguém.
és digno de honra, só tu és. Te adoro e me prostro aos teus pés. Te adoro e me prostro aos teus pés. Amém. Pode abaixar a sua cabeça neste momento. Essa música ela diz que não há ninguém que possa estar perante o nosso Deus. Não há dificuldade que é maior que o nosso Deus. Como o pastor disse, o nosso Deus ele é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer gigante. Então a minha oração neste momento vai ser para que Deus nos ajude a cada dia a enxergar a Ele como o nosso bom pastor. Confiando que o caminho que Ele nos coloca dia após dia é o melhor para nossas vidas. Mesmo que falte alguma coisa, na verdade o essencial, aquilo que nós precisamos para viver, nós temos. E foi ganho naquela cruz. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos achegamos a Ti, Pai, essa noite, pedindo que essa mensagem, Pai, que a Tua palavra que foi lançada em nossos corações, Pai, possa nos fortalecer, nos fazer entender, Pai, que aquilo que o mundo oferece e que tanto agrada aos nossos olhos, Pai, são meramente coisas que não vão acrescentar em nada à nossa vida. Mas aquilo que vem de Ti, Pai, aquilo que o Senhor nos dá, a Tua graça, o Teu amor, Pai, a Tua eterna compaixão, essas coisas acrescentam muito em nossas vidas, Pai. Então a cada dia, Pai, nos torna mais satisfeitos, Pai, com aquilo que temos. A cada dia, Pai, nos ajuda a dar graças a Deus. Porque com pouco ou com muito, o que importa é que nós temos vida em abundância, vida eterna com Deus. E nós somos gratos por isso, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro e nos deu a chance de Te amar também. Essa é a minha oração, Pai. Obrigado por cada pessoa aqui, Pai. Leva com segurança para as suas casas, Pai. Cuida durante esta semana, Pai. Faça presente, Pai, na vida de cada um aqui e derrame as Tuas bênçãos, Pai, conforme a medida da Tua vontade.